Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Lucas aqui do canal Prepare Hard, dando continuidade nos testes dos novos Ryzen 7000 AM5 da AMD. Eu já trouxe o 7700X aqui no canal, reviewzão completo. Assista aqui, está aparecendo no canto. Em breve vou trazer mais comparativos lado a lado também, os Ryzen 9. E hoje eu vou falar um pouquinho do Ryzen 5 7600X, que não está aqui na caixa, está na bancada, tá? Não nos testes de placas de vídeo dedicadas, isso vai ter no futuro, e sim gráfico integrado, uma coisa que está passando talvez um pouco despercebido, mas nós temos em todo o line-up, mesmo no Ryzen 9, gráfico integrado. Não é qualquer gráfico, é RDNA 2, ou seja, a geração passada nós tínhamos as Vega, que era a arquitetura G100, já muito antiga. Pulamos a RDNA 1 e foi direto para 2, que é basicamente a mesma arquitetura de gráficos que nós temos numa 6800 XT, numa 6600 e no PlayStation 5 e Xbox Series S e X. Claro, nós não temos um Xbox aqui dentro, tá? Então é algo bem mais reduzido. A proposta que a AMD fala é para dar vídeo, que é uma coisa interessante. Você não precisa necessariamente sempre ter uma placa de vídeo para montar uma plataforma dessa. Acabava sendo um diferencial de CPUs com gráficos. As raras exceções de Ryzen que tinha isso na geração passada, algumas APUs e os Atom, tá? Eu volto a falar mais sobre isso no final. A plataforma de testes que eu estou usando é uma placa-mãe X670E. Sim, nós não temos placas baratas no momento, muito menos os CPUs e memória. Memória RAM padrão 5200 MHz CL40, é a frequência nativa do controlador de memória, tá? E na BIOS eu coloquei 4 GB de memória, que para a proposta que nós temos aqui de rodar jogos um pouco mais leves, em resoluções às vezes mais baixas, dá conta do recado. Dá para você colocar até 16 GB na placa da Gigabyte que nos foi disponibilizado aqui, tá bom? Enfim, vamos para os testes, começando aqui com um clássico, um jogo que é um dos mais jogados todos os dias na Steam, o CSGO. E cara, a gente tá conseguindo fazer mais de 100 quadros, tem momentos que cai um pouquinho, vai oscilando conforme a cena. Estamos ali rodando um mata-mata The Dust 2, com uma boa estabilidade, um frame rate médio legal, tá? A gente vê que a temperatura do gráfico integrado está bem interessante, ele é apenas em 43 graus, que fica sincronizado com a temperatura do CPU, apesar de estar em 100%. O consumo dela chega a bater 50 watts em pico, então isso também explica parte do fato do consumo ter aumentado nos processadores, porque a gente compara com a geração passada que não tinha gráfico e agora tem gráfico, tá? Enfim, então nós temos aqui os testes, o clock 2200 MHz, nesse momento eu não trouxe as alterações de clock, mas futuramente eu vou fazer isso, tá certo? Frame rate médio ali em 95, dependendo do teste você chega a ter mais de 100 quadros, tá certo? E aí também você pode fazer um segundo teste, que geralmente a pessoa que joga CS gosta de jogar assim, com a máxima de taxa de quadros possível. Então eu coloquei numa resolução menor, 768p, lembrando para vocês que no Full HD também estava no mínimo, tá? Tô rodando tudo no mínimo aqui. É que a gente consegue já uns 150, 170, 180, dependendo do momento. Então já fica uma taxa de quadros mais fluida. Embora os gráficos fiquem bem feios, mas acredito que quem joga CS está disposto a abrir mão de gráfico para ter mais FPS. E é surpreendente que apenas 2 núcleos de RDNA 2 estão fazendo aqui, cara. A AMD falou que vai trazer APUs mais robustas ainda nessa geração. Ou seja, eles devem trazer algum Ryzen 7000 com de repente, sei lá, 10 núcleos, que com certeza vai substituir uma placa de vídeo de entradinha aí no mercado, tá? Continuando os nossos testes, pessoal, Fortnite rodando aqui em 1080p Low, ele pré-configura o jogo em 70% da resolução nativa, então não está exatamente em Full HD, mas o HUD fica inalterado. E a gente vê que também estamos conseguindo rodar, cara. É um jogo que tem um gráfico um pouquinho mais pesado em relação ao CSGO, é um Battle Royale, mundo aberto, vários players. E mesmo assim, o importante foi a estabilidade, tá? O gráfico tá rodando com uma boa estabilidade, não tá tendo stutters, enfim, problemas que a gente tinha, que era muito comum nas primeiras APUs Ryzen, a 200G, 2400G, eu trouxe isso aqui no canal, era bem difícil jogar, e aqui logo no começo da geração a gente tá tendo uma experiência legal. Depois eu vou falar sobre alguns problemas que eu tive antes de começar esses testes no final desse vídeo, tá certo? Bom, então dá pra melhorar um pouquinho isso aqui também, se assim você quiser. A gente pode rodar aqui numa resolução ainda menor, tá baixando ali para 768p, com a escala de resolução fica um pouquinho abaixo disso.
Então eu mantive o Full HD com 35%, que seria abaixo do Full HD, então o gráfico fica muito feinho, mas de repente para o cara que faz questão de ter mais FPS, a gente agora consegue mais de 100 quadros. Aí fica a sua escolha, o que você prefere estar fazendo aí, tá bom? E aí eu parti para um jogo mais pesado, recente, Resident Evil Village, para avaliar como é que é o desempenho assim, em cenários mais complicados, cara. E olha, até fiquei surpreso, porque eu coloquei aqui em 900p, tá? Já não é mais Full HD, e conseguimos colocar o jogo no mínimo e com FSR no modo ultra qualidade. O que ele faz? Ele tenta melhorar o frame rate, mas sem perder muita performance gráfica, o visual gráfico, perdão. E assim a gente consegue fazer 30 quadros, né? Tem momentos que ele passa de 30, então assim, 30 é o mínimo que eu considero jogável. E, poxa, é um gráfico integrado, né? Estamos conseguindo rodar um jogo pesadíssimo, lançado no ano passado, então foi uma experiência no mínimo interessante, tá? E aí, claro, também posso reduzir mais resolução, colocamos em 768p e a gente consegue seguir esse mesmo padrão que eu tinha feito, a gente consegue ter um frame rate um pouco melhor ali, próximo dos 45, 48. Tem momentos que a gente pode beirar até mesmo os 50 quadros, tá? Que é uma situação já interessante, dá pra você jogar, especialmente quem tá focando no controle. Observando aqui um pouco o uso de CPU, acho que ele tá até um pouquinho bugado, viu, pessoal? Ele ficou ali só em 3%, não faz muito sentido ele consumir só isso de processador. Talvez a métrica não ficou tão precisa ali, tá? Mas eu testei o God of War, cara, e aqui foi a pior situação, porque eu precisei colocar em 768p no mínimo e no FSR máxima performance, cara, pra tentar alguma coisa. E, meu, a imagem ficou muito ruim, cara. É um jogo com foco em campanha, com foco em gráficos, então acredito que você não vai querer rodar assim. Então, assim, fizemos rodar, mas não ficou aquelas coisas. Aí vai de você, cara. Ficamos ali abaixo dos 30 quadros, então dá pra rodar, mas não ficou muito legal. Talvez fazendo overclock na GPU ou colocando uma memória RAM mais rápida, a gente talvez melhore isso, tá? Mas a situação ficou um pouquinho complicada por aqui. Agora, quer ver um jogo que fez muito sucesso, ainda faz, tem muitas pessoas jogando, cara, e era um jogo pesado para sua época, Battlefield 4, lançado em 2013. Estamos há quase 10 anos do seu lançamento, cara, ainda tem muita gente, como eu falei, jogando. E, cara, me surpreendi, porque a gente tá rodando em Full HD no mínimo, e fazendo próximo de 60 quadros, cara. Ele fica ali 57, 53, cara, para pra pensar, cara, um CPU com gráficos que é pra dar vídeo, que a AMD falou, pra dar vídeo, rodando o BF4 em Full HD no mínimo em 60 quadros, isso aqui ficou muito interessante pra mim, cara. E rodando com boa estabilidade, 1% low ali, tá tudo certinho, não tá tendo stutters ou outros problemas, usando 1552 de VRAM, tá? Bem razoável, cara. E aí eu continuei os testes, eu coloquei aqui em 900p no mínimo e aumentamos o frame rate, cara. Conseguimos ali já uma margem um pouco melhor, estou aqui no Operation Locker, entrando na parte interna. E conseguimos então ficar um pouco mais tranquilo acima dos 60, e isso pra mim foi no mínimo interessante. Pô, cara, eu comprei um Ryzen desse, sei lá, minha placa de vídeo deu problema. Eu não preciso parar de jogar, cara. Dá pra continuar jogando, dá pra quebrar o galho, isso é muito legal. Ou eu montei inicialmente sem placa, depois eu vou comprar a placa, dá pra jogar alguma coisa, cara. E aí eu continuei o teste do Battlefield e em 768p, mantendo o mínimo, e conseguimos quase 100 quadros, cara. Então já fica aquele padrãozinho que a galera gosta, embora 900p pra mim ficou bem mais interessante, eu iria manter esse tipo de cenário, tá? Continuando aqui nos jogos um pouco mais antigos, os AAA do passado, Far Cry 3, cara, um jogo que tem gráficos muito bonitos, ele realmente chamou muita atenção na época, né? E a gente conseguiu aqui fazer um frame rate interessante, rodando em Full HD mínimo, tá? Full HD, pessoal, fazendo ali próximo dos 50 quadros. É um jogo com um mundo gigante, bem rico em detalhes, os animais, a vegetação do jogo é muito bonita. Cara, com 2 unidades de gráficos, a gente está conseguindo fazer esse desempenho, cara, no mínimo interessante. Quando a gente reduz a resolução para 900p,
a gente já consegue fazer acima dos 60 quadros, cara. Bastou reduzir um pouquinho a resolução, estamos rodando como uma placa de vídeo intermediária da época rodava, cara. Isso é muito legal. Então você começa a expandir, abrir a sua mente para a quantidade de jogos que você às vezes nem jogou, que passou o tempo e você não conseguiu. Agora dá para você jogar inclusive com preços bem mais baratos. Alguns desses jogos até já ficaram free to play, né? No caso do CSGO era pago, já não é mais. Ok. E aí, se a gente continua pensando em outras possibilidades, a gente vê aqui, por exemplo, aquele jogo Unravel, Unravel, não sei como é que fala, cara rodando no máximo, Full HD no máximo, é um jogo de plataforma, com gráficos bem interessantes ali, cara, você vai passando as fases, o jogo tem uma música muito legal, e cara, rodando perfeitamente bem nesse gráfico integrado aqui, por mais simples que seja, tá? A média tá ficando ali em 45 quadros, 42 quadros, daria para você aumentar o frame rate, cara, reduzindo para 768p, ele fica em 60, o jogo tem V-Sync, mas assim, sinceramente, cara, o Full HD, mesmo a 45, ficou bem melhor para mim, cara. A gente tem uma definição de imagem melhor, isso é especialmente mais útil para quem tem um monitor Full HD. Quando você tem um monitor Full HD e você joga abaixo da sua resolução nativa, você percebe que fica embaçado, então tente sempre rodar na sua resolução nativa, tá certo? Aí fica complicado, por exemplo, o cara vai... tipo assim, você tem um monitor 1040p ou 4K, você percebe que rodar numa resolução muito abaixo, o jogo fica meio ruim, tá? Até para enxergar alguns detalhes. Também fiz um teste em emulador CEMU, o Mario 3D World, tá? É um emulador antigo, é muito popular ali para os jogos do Nintendo Wii U. E rodando com o Vulkan, rodou bem, cara. A gente não teve problemas com stutters, travamentos. Então, assim, tive uma experiência legal, cara, com esse gráfico. No passado, eu lembro de fazer esses testes e ter uns stutters meio chatos ali quando falava de AMD, cara. E aqui não, é algo lançado agora, mas a arquitetura RDNA 2 já tá há um tempo no mercado, né? E tá rodando bem, ó, tá rodando com frame rate bem legal, 1% low em 57, que é basicamente quase o mesmo FPS médio ali. Tá bem estável, cara, não tem muito o que falar, vocês estão vendo a gameplay aí no CEMU, tá certo? Continuando os testes, vamos aqui agora para o PES 2023, o eFootball, né, rodando aqui numa resolução meio baixa, 900p low, né, não é tão baixa assim, tá? Fizemos 40 quadros de média, 39, então assim, nesse cenário eu preferiria travar 30 e jogar. Dá pra jogar perfeitamente, cara. Se você quiser fazer o frame rate 60, a gente tem que baixar mais pra 768p, você consegue fazer. O duro é que geralmente esses jogos as pessoas jogam na televisão. E aí na televisão você rodar numa resolução muito baixa assim, a telona enorme, muitos pixels, você acaba percebendo um pouco, cara. Então ficou pesado, mas deu pra rodar. Foi mais um game que a gente conseguiu rodar. E pra finalizar aqui meus últimos jogos, pessoal, eu fiz um teste no Rainbow Six Siege, né? Faz tempo que eu não trago um teste aqui, cara. E rodando aqui em 900p low, para conseguir um frame rate acima de 60, você percebe que o próprio 1% low tá estável, ele tá bem próximo dos 60. Eu não sei jogar muito o game, mas vocês estão vendo que o frame rate tá bem... Cara, é gráfico integrado, rodando em 900p low, cara, bem interessante. Imagine uma APU 7000 com 10 unidades dessa, cara. Ia ser bem interessante. Com certeza vai bater uma 1050 Ti, talvez até uma 1650, cara. Aí precisaria ver na prática como é que seria se sair, tá? E para fechar, um outro jogo aqui também bastante popular, pessoal, que é o GTA V, né? Um dos mais jogados até todos os dias aí, rodando com os gráficos no normal. Eu vou mostrar rapidamente qual que é a configuração, mas é quase tudo no normal, rodando aqui na resolução 900p. A gente consegue um frame rate legal acima de 60, é mais um game que na época, cara, não eram todas as placas de vídeo que tinham margem para rodar assim, cara. O jogo já melhorou, teve muitas otimizações, e hoje uma um CPU na verdade, que não é nem feito para jogar, os gráficos é só para dar vídeo, como a AMD fala, provou que pode rodar vários e vários jogos, cara. Isso foi, no mínimo, muito surpreendente para mim, tá? E aí eu tentei fazer um outro teste, que seria colocar uma memória RAM mais rápida, porque eu rodei a 5200 MHz, falei assim, pô, se eu aumentar a frequência da RAM, talvez melhore, cara.
Fiz um teste inicial no CSGO com a RAM 6.000 MHz, CL30. E cara, assim, tivemos um aumento, né, de frame rate, mas não chega a ser um aumento muito grande, cara. O que eu percebi pelo meu feedback inicial é que 5200 ou 4800 já aumentou bastante a largura de banda em relação ao que oferecia em gerações anteriores ali com DDR4 2400, 2666. Então assim, a frequência mínima do DDR5 é muito maior que a frequência mínima do DDR4 e aí a gente consegue ter uma largura de banda muito boa. E essas duas unidades estão se saindo bem com essa frequência. Acredito que você não vai ter ganhos muito grandes subindo muito a frequência da memória. Até porque é importante falar de custo-benefício, que é isso que eu vou falar nesse finalzinho, pessoal. Eu trouxe os testes para a gente ver como é que roda. Não significa que, pô, Lucas, eu vou pagar aqui R$ 2.100 no Ryzen 5 para jogar no gráfico integrado. Aí vai de cada um, cara, mas assim, com essa grana você consegue colocar uma placa de vídeo mais forte que ela e pegar um CPUzinho de menos de R$ 1.000 e rodar. Isso é um fato. Então isso aqui é uma opção para o cara que, não, eu quero comprar esse processador para no futuro pôr uma boa placa de vídeo. Você viu que dá para você jogar. Quebra o galho, tá? E nós temos essa vantagem, de repente você já tem uma placa de vídeo, essa placa de vídeo queimou, vai ficar 30 dias no RMA, pô, cara, você não precisa ficar sem PC. Quando você tem um CPU sem gráfico, você tem esse problema, né? E aí, queimou a placa, vai pro RMA. O PC não liga sem vídeo. E aqui você pelo menos tem esse substituto, tá certo? Então assim, não é que necessariamente vale a pena comprar para jogar. Esse é um plus, é um extra que tem aqui que talvez você possa fazer. E aí quando tiver os futuros Athlon, os Ryzen 3, que devem ser CPUs um pouco mais baratos, a gente começa a reconsiderar. Pô, será que vale a pena comprar e substituir uma plaquinha de entradinha ali, né? Aí dá pra gente considerar de outras formas. Pessoal, para finalizar esse meu breve vídeo sobre os problemas que eu tive aqui, eu acabei tendo dificuldade para começar esse teste, a máquina estava travando, tive a minha primeira tela azul na plataforma da AMD e descobri que era a memória RAM, que eu tenho aqui, um kit da Trident New, que quando eu colocava 6.000 MHz a máquina ficava meio instável. Isso não estava acontecendo até então, eu não sei exatamente o que é. Mas quando eu usava esse mesmo kit em estoque funcionava bem. Quando eu ativava o eXPO em 6.000 MHz, a máquina ficava travando e em um primeiro momento eu atribuía ao gráfico integrado com problema, mas na verdade era a memória com problema, porque quando eu coloquei o kit 5200 funcionou perfeitamente, liso, sem nenhum problema. Então esse foi o problema inicial que eu tive, mas a estabilidade do gráfico integrado tá tranquilo, tá bem diferente, o extremo oposto do que era a primeira geração de gráfico integrado nos Ryzen 200G, 2400G, cara, era horrível jogar. Era stutter atrás de stutter. Tem testes aqui no canal, postado em 2017, eu recebi também em primeira mão e trouxe pra vocês, já alertando, olha galera, não comprem agora pra jogar porque o negócio tá ruim, cara. E depois de uns 3 meses aqui veio as melhorias de BIOS. Aqui pelo menos já viu um negócio mais redondo, tá funcionando, cara, dá pra você jogar. E o cara que vai montar hoje, claro, tem que pensar no custo-benefício, CPU é caro, placa-mãe é cara, DDR5 é caro, não vale muito a pena pensando hoje. Mas e daqui a 6 meses? E daqui a 1 ano? E daqui a 1 ano e meio, 2 anos? E quando tiver CPUs mais baratos desses aqui? Quando tiver as placas-mãe B, as placas-mãe A, que a ainda não falou ainda, mas deve falar no futuro, serão placas mais baratas. Quando o DDR5 começar a baratear, talvez as coisas valham a pena. Aí a gente já tem um vídeo aqui no canal mostrando como é que é o desempenho. Espero que tenham gostado, um grande abraço para vocês, para que vocês não percam eventuais promoções que surgem todos os dias. Grupo de promoções no Telegram, estou divulgando lá diariamente vários hardwares, inclusive já tem para vender os Ryzen e as placas-mãe lá na Terabyte Shop. Tem placa-mãe que varia dos 2.200 até uns 2.700, se eu não me engano, e os Ryzen começando aqui nos 760X a partir dos R$2.100, tá bom? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para vocês, valeu, falou, tchau, tchau.